Tá gravando. Tá bom. Galera, são 5 horas da tarde, boa tarde. Vamos começar. Na verdade, a gente teve uma aula no feriado, né, no Dia da Consciência Negra, e acabamos enfocando mais Brasil. E aí um grupo de alunos toparam continuar essa aula hoje. E vamos focar na parte de História Geral agora. Ontem foi muito bom. A gente viu Zumbi Palmares, Ganga Zumba, vimos rebeliões. Ô Isabela, você achou que a managem embaralhada, né? Joga lá para eles de presente. Vimos Tá, as rebeliões, vimos as leis abolicionistas e fomos até a revolta da Chibata. Hoje a gente vai começar com a África do Sul. Isabela, estou me sentindo desamparado. Vou botar mais gente aqui para me ajudar, além de você, semana que vem. tá bom. Porque 50 pessoas disseram que vinham à aula, tem 22, né? Sim, eu tô chamando eles lá no grupo também. E é só fazer uma confirmação pelo nosso, pela nossa enquete. Mas vamos lá, vamos valorizar quem está aqui. Pessoal, a África do Sul ela é muito importante. Mas vamos estudar um pouquinho mais antes do vídeo comigo mesmo, que eu fiz para a Veiga de Almeida. Pessoal, a África do Sul ela vai ter um processo de colonização feita pelos holandeses. Desde 1652. Os holandeses vão chegar no sul da África, que ainda não era a África do Sul. E eles, de certa forma, vão se enraizar na África do Sul. Então, nós vamos ter brancos na África, no sul da África, que ainda não era a África do Sul. Esses brancos são os descendentes de holandeses. Eles são chamados de Boers. Escreve aí para eles, Isabela, Boers. B-O-E-R-S. Então, desde o século XVII, mais precisamente 1652, que os holandeses vão estar no sul da África, que ainda não era a África do Sul. E eles vão criar raízes, colônia de enraizamento. E o descendente do holandês que nasce na África se chama Boer. Então, o Boer é o descendente de holandês na África. É um branco, né? Espero que você tenha entendido. Até aí, tudo bem. Só que em duas regiões do sul da África, eles vão achar ouro, prata e diamantes, porque a África do Sul é muito rica em diamantes. Vocês sabem disso, não sabem? Se não sabiam, estão sabendo agora. Principalmente diamantes. Até hoje, pessoal. Até hoje. Bom,
Eu vou repetir para quem chegou depois. Eu vou olhar o chat aqui para ajudar. Não é hambúrguer, não. É Bowers. A Manuela que acertou. Bowers. Isabela já se formou. Aí já não quer mais saber de África do Sul. Ok? A nossa amiga Manuela já acertou. Escreve de novo, pessoal. Os Boers são os descendentes de holandeses no sul da África. Está chegando muita gente agora, pode ser trabalho, pode ser ônibus, o horário diferente que vocês escolheram, né? Mas vamos lá. Eu ia escolher amanhã, bom que amanhã eu vou dormir. Mas vamos lá. Vou corrigir discursivo amanhã. Prazo da discursiva é até domingo, tá bom? Mas vamos lá. Em 1652, os holandeses foram para o sul da África. Ainda não tem África do Sul. Posso ir devagar? Os holandeses se enraizaram no sul da África e aí criaram descendentes. O nome do descendente de holandês que nasce no sul da África é Boers, ok? E aí eu vou digitar para vocês, para ajudar. Nessas duas regiões, Orange e Transvaal, os descendentes de holandeses. Ah, pessoal, está indo muito lento assim, porque vocês chegam atrasados e querem que volte a aula, entendeu? Porque não fazem depois a trabalho de casa, que é ver a gravação. Mas eu botei de novo, tá bom? Tá bom? Vamos lá, isso já passou. 1652 já passou. Já falei 5 vezes. O que interessa é, o holandês vai se enraizar na África. Ainda não tem África do Sul, mas o holandês está no sul da África. Como é que se chama o descendente de holandês na África? Isso é que interessa. Mas só para te intimidar, te provocar, te botar pilha, qual é o nome do espanhol que nasce na América Espanhola? Isso, crioulo com 2 L's, tá? Ok. Então, o filho do espanhol, descendente, é o crioulo. No caso da aula de hoje, que é uma aula de racismo, o descendente do holandês que nasce no sul da África, ele é Boer. Posso ver se você está entendendo? O Boer é mais branco ou é mais negro? Socorro. Aí gostei. Aí fiquei feliz. Bom, onde é que eles acharam diamante? Sabia que o Fluminense e o Flamengo já jogaram nessas duas cidades? Escreve aí. Orange, laranja, Orange e Transvaal. Então, nessas regiões foram achados
ouro, prata e principalmente diamantes. Até aí tudo bem. Quando é que o imperialismo começa, pessoal? Essas aulas finais não é para qualquer um, o cara tem que ter base, que é o que vocês têm aqui comigo. Nem é bom ter muita gente, nem pouca nem muita. Não, eu quero só o século. Não precisa ser tão bom assim, Miguel. Século XIX. E qual? Me diz um país pioneiro no imperialismo. Famoso. Gostei, Inglaterra. Já acertou, para. A Inglaterra, ela descobriu que havia diamantes no sul da África e resolveu tomar essa região. Isso gerou, eu não vou dizer que é famosa, que eu não quero esculachar vocês, mas a partir de hoje é famosa. As guerras, põe Guerra dos Boers. Vou esperar alguém digitar. Essa Guerra dos Boers, você vai me ajudar. Sim, porque você não é aluno, você é estudante que interage, raciocina, participa. Eu quero saber, meus queridos, se essa guerra é branco contra negro, é negro contra negro, ou se é branco contra branco. O que você acha que é essa guerra? Muito bom, acertou, para. É branco contra branco. É o branco inglês contra o branco descendente de holandês. Vocês poderiam me dizer, só por curiosidade, quem vocês acham que ganhou? O Boer ou o inglês? Ai, muito bom. Vocês são ótimos. Melhor que ontem. O inglês era mais forte, ganhou. Mas e o negro? O negro vai ser livre em algum momento? Ou ele é dominado, seja Boer ou seja inglês? Ou seja, é uma guerra de branco contra branco pelo controle dos diamantes. É uma guerra racista, é uma guerra imperialista, uma guerra nojenta. O Boer perdeu e por isso nasce a África do Sul, basicamente em 1910. Então, a África do Sul é livre ou dominada pela Inglaterra? Vamos devagarinho que é para não doer. Muito bom. Ou seja, se chama protetorado. Era protegida pela Inglaterra. Em 1948, houve a independência da África do Sul e o apartheid se transformou num regime segregacionista por lei. Então, no Brasil, o racismo é proibido por lei. Na África do Sul, o racismo é permitido por lei. Tá entendido? Branco não pode casar com negro. Tem terras para o negro morar. Para o negro ir para a área do branco tem um passe. E isso só vai acabar em 1994. 342 anos depois
da chegada dos holandeses. O holandês não chegou em 1652? Bota mais 342. Dá 1994, quando Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Então, o regime do apartheid é uma segregação racial por lei. Eu vou ter que usar o William para reforçar esse momento aqui que já está quase acabando, mas pode passar para eles o meu vídeo. Pessoal, tem o William de novo, mas de outro jeito, tá bom? Depois eu volto com a África do Sul. Qual é o nosso pique, Isabela? 36 o pico. África 1948. Esse é o destino da nossa viagem histórica de hoje. Vamos te levar até esse período para entender mais sobre o apartheid, antigo regime político da África do Sul. Aperte os cintos, pois o Desvendando a História está no ar. O termo apartheid significa separação, e apesar de existir desde o século XVII, só foi oficializado em 1948, na África do Sul, quando o Partido Nacional vence as eleições. O regime era baseado na separação racial. O poder estava nas mãos da minoria branca, enquanto a maioria da população negra obedecia às leis. Olha, na verdade o apartheid, a tradução quer dizer vidas separadas. Mas é importante que a gente entenda a África do Sul, porque desde que chegaram os holandeses lá em 1652, que houve preconceito, houve dominação da maioria negra pela minoria branca. O termo apartheid, ele na verdade só vai se caracterizar no século XX, tanto em 1913 como principalmente em 48. O que hoje é crime, antes já foi lei. Como todo regime político, o apartheid também possuía uma rigorosa legislação que sustentava o sistema. Os negros eram os mais afetados pela rigidez do regime, mas a população branca também precisava seguir à risca algumas destas regras. Na verdade, o apartheid é um sistema de segregação racial por lei. É uma coisa incrível, inacreditável. Por quê? Porque o racismo era por lei. Isso vem desde 1913. Primeiro eles fizeram duas leis, a lei das terras nativas. Era incrível, 87% das terras eram para os brancos e 13% das terras eram para os negros. Essa foi a lei de terras nativas. E também fizeram uma lei do passe. Essa lei do passe, de 1913, que durou muito tempo, ela na verdade era uma lei que o negro tinha que andar com uma identificação para poder se deslocar de uma região para outra. Ele só podia ir nas cidades se ele tivesse esse passe. E tinha que sair rápido. Qualquer branco no meio da rua podia pedir o passe ao negro. E se o negro não tivesse o passe, ele podia, na primeira hipótese, perder o emprego ou na segunda hipótese até mesmo ser preso. Em 1948, ficou pior ainda, porque o apartheid passou a ser um regime constitucional. Ou seja, a Constituição da África do Sul definia o racismo como lei. As manifestações trouxeram revolução e influência no mundo inteiro. Os negros eles se organizaram profundamente contra esse processo. Primeiro, formando o Congresso Nacional Africano, que vai dar origem a todo esse movimento que vai levar Nelson Mandela ao poder. É o massacre de Sharpeville, que 10 mil negros, ainda nos anos 50, lutaram contra o passe. A polícia chegou atirando, matou 77 negros. Esse é um dos mais famosos. Mas também tem o massacre de Soweto, que eu acho mais significativo, em 76. O Nelson Mandela já estava preso e eles obrigaram todas as crianças negras a aprenderem com a língua dos brancos. Naturalmente houve uma grande revolta
e isso gerou mais um grande massacre. De 27 anos na prisão até a presidência da República na África do Sul. Nelson Mandela, personagem importante na história do país, é considerado o líder do movimento anti-apartheid. Após a libertação de Mandela, o processo de extinção ao sistema segregacionista ganhou voz de expressão internacionalmente. Ele vai ser o primeiro negro eleito presidente da África do Sul. Ou seja, 342 anos depois da chegada dos brancos na África do Sul, em 1994, um negro assume a presidência da África do Sul. Então, Nelson Mandela hoje é um símbolo do planeta, da luta pelos direitos humanos. Tem Dia do Nelson Mandela hoje em dia no planeta. Ele é um símbolo para a luta pela democracia, inclusive até no próprio Brasil e em outros países do mundo. Então, a vitória, digamos assim, dos negros foi uma espécie de redenção da África do Sul. O país ainda caminha lentamente para um novo tempo rumo à igualdade social. Lentamente, porque a população negra até chegou ao poder, mas ainda sofre com a desigualdade, principalmente no setor econômico. O que vai encerrar o apartheid não é só a África do Sul, é o mundo. O mundo vai pressionar, grandes empresas vão se retirar da África do Sul. Então isso vai gerar toda uma situação de humilhação para o governo da minoria branca que oprimia a maioria negra. Então, com a libertação de Nelson Mandela, ele, mesmo depois de 27 anos na cadeia, ele exigiu, para aceitar ser libertado, que todo o seu grupo, o Congresso Nacional Africano, fosse legalizado e pudesse participar do processo eleitoral. Então o clima estava tão radicalizado que com certeza ia haver uma grande guerra na África do Sul. E até por medo desse movimento da população negra, o próprio Partido Nacional, que foi quem criou o apartheid em 48, vai negociar com o Mandela esse processo, digamos assim, de abertura racial. Tanto que os dois foram premiados com o Prêmio Nobel da Paz no início dos anos 90. Frederic de Klerk, da minoria branca, e Nelson Mandela, da maioria negra oprimida. O Desvendando a História chega ao fim. Nossa viagem termina por aqui. Gostaram, pessoal? A menina foi minha aluna em Caxias, no GPI de Caxias. Gostaram? Eu contracenando comigo mesmo? Bom, então, Isabela, pode botar esse vídeo da África do Sul no grupo? E podemos ir para o Haiti, pessoal? Fico muito feliz de vocês estarem dispostos a estudar, que tudo pode aparecer. Bom, o Haiti, na verdade, o Haiti tem uma influência da Revolução Francesa, principalmente do período jacobino, que acaba com a escravidão nas colônias. Depois o Napoleão volta, Napoleão entra em 1799 e devolve a escravidão. O Haiti, ele é o segundo país da América a se libertar. O primeiro foi os Estados Unidos. E aí é um processo um pouco mais radical, entendeu? É um movimento muito importante que o país depois não deu certo, por vários motivos. Mas a independência deles é um exemplo. Então, vamos ver um pouquinho de Haiti agora, Isabela. Qual é o pico nosso, Isabela? Agora chegamos a 40. Tá bom. 41 agora. Vai, coloca aí, Haiti. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas de História e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a independência do Haiti.
Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? Então, pessoal, a independência do Haiti também pode ser chamada de Revolução Haitiana ou Revolta de São Domingos, tá? Esse evento vai acontecer entre os anos de 1791 até 1804. Foi considerado um grande momento na história dos povos africanos, porque passou a ser a primeira nação negra independente da América, conhecida aí também como a África Americana. Localizado na América Central, foi uma das colônias mais ricas da França, conhecida aí como a Pérola das Antilhas, e tem como capital atual a cidade de Porto Príncipe. Foi marcada por um confronto brutal que levou à independência do Haiti, né? Na verdade, é importante a gente lembrar que o termo Haiti, a palavra Haiti, ela surge logo após a independência. Antes disso, era a Ilha de São Domingos, tá? Então, depois desse conflito brutal, a gente tem um processo de independência e junto desse processo de independência, nós temos também a abolição da escravidão. Bom, e durante o período colonial, a Ilha de São Domingos, hoje Haiti, se destacou aí na produção de açúcar a partir do modelo de plantation, né? O que é o modelo de plantation? Latifúndio, monocultura, predomínio do trabalho escravo e voltado para o mercado externo. E quem controlava toda essa produção açucareira era a elite branca. Só para vocês terem noção, a elite branca representava 5% da população. E por falar nisso, a sociedade colonial da Ilha de São Domingos, hoje Haiti, 85%, né, da população que vivia na ilha, nesse período colonial, 85% eram homens e mulheres, negros e negras, tá? E a maioria dessas pessoas na condição de escravizados. Se 85% então a gente tem uma população de maioria escravizada, homens e mulheres negros e negras, na camada intermediária dessa sociedade colonial nós temos os mestiços, que representam ali 10% da população. E representando 5%, nós temos aquela elite branca que ficava ali a cargo, né, dos privilégios, da produção e do acúmulo de capital. E é nesse contexto que a gente tem que lembrar que a independência do Haiti ou Revolução Haitiana, ela foi uma luta da população afro, da população negra, contra essa elite branca. Tá? E é importante lembrar também que a independência do Haiti ela foi diretamente influenciada pela Revolução Francesa de 1789. Gente, nós temos dois nomes importantes no processo de independência do Haiti. O primeiro é do Toussaint Louverture, tá? Esse aqui que vocês estão vendo na imagem. Ele é um liberto que aboliu a escravidão na Ilha de São Domingos. Ah, outra coisa, ele aproxima a luta pela independência do Haiti ao processo revolucionário francês, ele vai criar uma nova constituição, ele vai criar escolas, ele vai criar hospitais, mas ele acaba sendo preso pelo governo de Napoleão Bonaparte lá na França. O segundo nome importante da luta da independência do Haiti é do Jacques Dessalines, tá? Ele tem uma grande participação porque foi ele aí que declarou a independência da Ilha de São Domingos, que passou a ser o Haiti, e essa declaração de independência aconteceu no ano de 1804. Depois disso, ele se torna o imperador do Haiti com o nome de Jacques I. Apesar da declaração de independência, é muito importante a gente lembrar que essa sociedade pós-independência que vai ser construída é uma sociedade que é marcada profundamente por aspectos coloniais. Tá? E por conta disso, o Haiti vai passar por diversas dificuldades. Porque se a gente for analisar, os franceses eles tinham criado um domínio colonial, né, fundamentado na violência, na desigualdade, né, no privilégio de uma pequena camada de homens brancos. Então isso tudo, é claro, que vai refletir no cenário pós-independência, mesmo com a abolição da escravidão, mesmo com o cenário de pós-independência, ainda há muitos traços coloniais naquele contexto. Outro ponto que devemos lembrar, né, é que muitos fazendeiros tiveram filhos com mulheres africanas. E a maioria desses filhos tiveram educação militar, se tornando líderes militares. E muitos deles foram que fizeram parte da elite do Haiti no pós-independência. Na época da independência, essa elite militar, né, que começa a se consolidar, ela vai adquirir muitas coisas, terrenos, riquezas, e uma parte dessa elite se identificava mais com colonos franceses do que com as pautas da população afro. Além disso, gente, o futuro dessa recém-criada nação foi literalmente hipotecado aos bancos da França no início do século XIX.
E essa indenização que o Haiti teve que pagar à França, né, era primeiro para a França poder reconhecer a independência do Haiti. E depois, gente, olha o absurdo, tá? Para indenizar os donos dos escravos, né? Ou seja, o que os fazendeiros alegavam, né? Com a abolição, eu perdi um grande número de escravos, agora eu preciso ser indenizado. E isso, infelizmente, marcou profundamente a história econômica do Haiti. Gente, aí para a gente poder encerrar, é importante lembrar, né, que a independência do Haiti, a Revolução Haitiana, foi o primeiro exemplo de independência que foi liderada por homens negros, com participação de mulheres negras, tá? E isso vai provocar um certo temor, tá? O que a gente chama de medo haitiano. A elite branca de diversas localidades das colônias americanas ficaram, de fato, com medo dessa experiência afro, dessa experiência popular acabar se espalhando como uma onda pela América. Bom, pessoal, é isso. Essas são as principais características. E aí, gostaram, pessoal? Tá bom. Mas o destaque de hoje tem que ser Estados Unidos, né? Porque senão o tempo acaba e aí complica a nossa vida. Eu vou botar duas pessoas importantes com vocês agora. Stevie Wonder e Paul McCartney, com uma música antirracista. Presta atenção na letra. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. And we learn to live, we learn to give each other what we need to survive. Together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we?
Que incrível. Vem cá, mãe. Mãe, vem cá. Vem cá. Gente, vou apresentar para vocês a minha mãezinha. Olha ela aí. Oi. Estão falando contigo. Oi. Pessoal, vamos trabalhar. Os Estados Unidos são muito complexos. Por quê? Porque você tem que estudar mesmo. Quando houve a colonização, o Sul era escravista e o Norte, trabalho livre. Tá bom? Eu costumo dizer que Estados Unidos é fácil. No século XVII, eles nascem. No XVIII, eles se libertam da Inglaterra. No XIX, eles se unificam. E no XX, eles dominam o mundo. Vou repetir para te ajudar. No século XVII, eles nascem. É a próxima prova discursiva. No século XVIII, eles se libertam da Inglaterra. Mas quando eles se libertam da Inglaterra, eles se tornam mais estados do que unidos. Guarda essa frase de aula de revisão. Que cada estado tinha seu jeito, tinha sua vida. Eram só 13. Aquela orelhinha banhada pelo Atlântico. E o norte era sem escravidão. E o sul com escravidão. Na verdade, o sul se torna escravista por causa do algodão. E vai se transformar em latifúndio. A origem americana é com minifúndios. Só que o sul, por causa do algodão, ele foi mudando de minifúndio para latifúndio, por causa do algodão. Quando houve a independência, guarda isso. Vocês anotam as coisas? Eles se tornam mais estados que unidos. Eu estou dando repertório para você escrever na prova. A independência americana, não vai botar como eu falo, é uma merda. Você não pode botar que é uma merda. Tem que botar que eles são mais estados que unidos. Por que mais estados que unidos? Porque eram 2 em 1. O Sul era escravista. O Norte era trabalho livre. O Sul era latifundiário. O Norte era minifúndio. O Sul era agrícola. O Norte era manufatureiro. O Sul era livre-cambista, porque tinha relação com a Inglaterra. E o Norte, protecionista, porque não era a favor de comércio com a Inglaterra. Vou repetir. O Sul era escravista, latifundiário, agrícola e livre-cambista. 4 coisas. O Norte é o contrário. O Norte ele é trabalho livre, manufatureiro
pequena propriedade, minifúndio e protecionismo. E quando houve a independência, cada macaco no seu galho. Então, guarda isso. Eles eram mais estados que unidos. Sim, Maria Fernanda, você tem que tentar dominar as minhas dicas. Mais estados que unidos. No 17 e no 18. No 17 eles nascem. No 18 eles se libertam. Então vale esse esquema aí que eu te falei. Anotem aí. Sul, escravista, latifundiário. Quem sabe mais pode botar plantation, ou agrícola, livre cambista. E o norte? O norte, ele é minifúndio, trabalho livre, manufatureiro e protecionista. O sul era fura-olho com a Inglaterra, entendeu? Mesmo com a independência. Minha amiga Maria Fernanda. E o norte era mais independente. Então, no século XIX, é que eles se unificam. E aí a nossa aula vai crescer. Por quê? Porque vai haver uma guerra, a Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, ela é o resultado. Posso ir devagar? Ela é o resultado do crescimento dos Estados Unidos. Meus alunos queridos, se não souber, não tem problema. Quantos estados tem hoje os Estados Unidos? Olha que feras! E quantos tinham após a independência em 1776? Podem me ajudar? 13, né? Confere? Isso. Estamos juntos? Então, o problema acontece quando sobe de 13 para 50. E isso não é de uma vez para outra. Não é imediato. Eles vão indo do Atlântico, imagina a sua mão direita, para o Pacífico. Imagina a sua mão esquerda. E isso vai ser resolvido de algumas maneiras. Atenção que a aula vai ficar difícil, tá? Eu vou tentar ajudar, mas vai depender muito de vocês. Em 1820, vai ser feito um negócio chamado, estou digitando, Compromisso do Missouri. Vamos lá? Posso explicar devagarinho? Isso aqui é aula para quem quer tirar 20. 15 não precisa ter essa aula. Pode descansar.
Andresa, você é muito rápido. Vai prejudicar os outros alunos. Bom, na medida em que foi crescendo, comprou Lusiane, na medida em que foi crescendo, era necessário saber como ficam os novos estados. Me responde, alunos. Eles ficam iguais ao sul, com escravidão? Ou iguais ao norte, sem escravidão? Me responde essa pergunta difícil. Chama lá os amigos para a aula. Chama lá no grupo, alunos. Vai ser mortal a ausência deles. Responde para mim, vocês. Como vão ser os novos estados? Iguais ao norte, sem escravidão? Ou iguais ao sul, com escravidão? Babou. Eu acho que vocês estão chutando. Na verdade, eles vão ser definidos pelo compromisso de Missouri. Quem já estudou o compromisso de Missouri? Fala a verdade. Eu. Quem não estudou, não fala nada. Quem já estudou, fala a verdade. Não mente para mim. E se você mentir, a explicação vai mais rápida. É mais fácil você explicar que não, você falar que não sabe. Eu acho que você não sabe, pelas respostas. Isabela, estão me ouvindo bem? Sim, Você está me ouvindo bem, Isabela? sim, normal. O que eles estão respondendo? Ninguém sabe, ninguém estudou. Tá bom. Pessoal, imagina uma bola, um círculo. No meio do círculo, faz uma linha no caderno, ou então na cabeça. E nessa linha, bota a letra M, de Missouri. Não precisa de mapa, não. Se precisasse de mapa, eu usava. Do meio para cima da linha, é norte ou sul? Então, do meio para cima seria igual ao norte, sem escravidão. Do meio para baixo é sul ou norte? Então, vamos ver se vocês entenderam. É com escravidão ou sem? Não, não, não. Tem depende, não. Não existe depende, não. Para com isso. Hoje é para aprender. Não tem depende nessa aula. Eu vou ter que aprofundar mais. O Texas. O Texas é no sul dos Estados Unidos. O Texas seria com escravidão ou sem? Tá bom. Vou tentar ajudar vocês. Dakota do Norte é com escravidão ou sem? Melhorou, mas eu acho que você não escreveu no caderno. Faz uma bola. Faz o hino do Flusão ou do Mengão, para não ser radical, ou do Fogão ou do Vascão. Do meio para cima
é igual ao norte, sem escravidão. Do meio para baixo é igual ao sul, com escravidão. Tem que entender isso hoje. Tudo bem? Posso continuar? Dá falta muita coisa. Então, o compromisso de Missouri é uma solução de verdade ou é um meia-boca? Ou é para ganhar tempo? Essa porra é uma merda, né? Mas funcionou até a Califórnia. Em 1854, nasceu o estado da Califórnia. A Califórnia tem um pedaço no norte, fica comigo, nada de mapa. Tem um pedaço no norte e um pedaço no sul. Certo? Mas o mais importante, a Califórnia se recusou a ter escravidão. Então, na medida em que o país, Estados Unidos, cresceu, fica comigo. Era necessário definir quem manda nos Estados Unidos, o norte ou o sul. Eu vou te ajudar. O norte tinha 22 estados. 22 milhões de habitantes. Desculpa. Norte e oeste. E o sul tinha 9. Então, até a Califórnia surgir, se tornar um estado, tava com esse compromisso de Missouri aí. Essa merda aí só serve para matar aluno. Que é fácil. Eu vou morrer dizendo que é fácil. Do meio para cima, igual ao norte. Do meio para baixo, igual ao sul. É muito simples. Mas o cara nunca viu na vida, tá morto. Que isso pode cair em geografia ou história. Eu prefiro história porque eu dou aula dos Estados Unidos e dou a parte de geografia também. Se cair em geografia é meu. Porrada come com o Filipão. Tá dando para entender até agora? Bom, então quando a Califórnia ficou estado, a Califórnia decidiu não ter escravidão. E aí deu uma merda do cacete. Por quê? Porque isso vai ter a ver com a eleição de 1861. Vai aparecer um cara chamado, muito obrigado, Miguel, Abraham Lincoln. Esse maluco, vai ter um videozinho para vocês. Calma, Isabela. Esse maluco, ele defendia união a todo preço. Ou seja, ele dizia o seguinte: se eu ganhar, eu não vou deixar mais o William Campos, prazer, alunos, falar que a gente é mais Estado do que unido. Que essa porra é uma bagunça, como o William Campos fala. Se eu ganhar, nós vamos ser mais unidos que Estados. E o William vai ter que falar essa porra na aula dele. Ele ganhou a eleição. Isso não interessa muito, Andressa. Não vai ajudar os outros alunos. Foca nisso. O partido dele vem na prova, Andressa. O que interessa é a política. Ele defendia, alguém anota aí para mim, união a todo preço. Então ele dizia o seguinte: se eu ganhar, vai acabar a bagunça. Que porra de bagunça é essa? É esse negócio que você anotou, de sul. Lembra? Latifundiário, escravista.
Se ele ganhar, o país vai ser uma coisa só: abolicionista, minifúndio, protecionista e manufatureiro. Tá todo mundo entendendo? E o cara ganhou. Quando ele ganhou, o Sul aceitou a derrota ou não aceitou? Devagar, pessoal, que essa matéria é importante. Pode cair de várias maneiras. Então, o Sul decidiu ficar junto ou se separar? Qual é o nome de se separar mais difícil? Pois é. Posso zoar, Miguel? A menina chegou para você e falou: Miguelzinho, vamos fazer uma secessão? Ela quer fazer sexo ou quer se separar de você? Responde, tô falando sério. Se separar. Então o Sul quis criar um outro país. Eu seria a favor, porque o Sul é chato pra cacete. Mas por que o Lincoln não quis? Porque o Lincoln prometeu, deixa eu falar, união a todo preço. E o Lincoln não queria perder o mercado consumidor do Sul, nem as terras do Sul. Então o Lincoln, malucão, decretou a Guerra de Secessão. Se fosse para ajudar os alunos, o nome certo era Guerra contra a Secessão. Esse era o nome certo, se fosse para te ajudar. Mas nunca é para te ajudar. Eles fazem nome para o cinema. Guerra de Secessão. Não, é Guerra contra a Secessão do Sul. Bom, a aula é de racismo. No meio da guerra, o Norte começou perdendo. Não é um assunto esse hoje, né? Vai ter mais aulas, mas eu pretendo ter mais 3 aulas, que a semana que vem liberou geral. Vai ter aula 3 de biologia, e não vai misturar com história. Vai ter 2 de redação, 2 de inglês, vai ter um monte de aula. Tá tudo separadinho. Mas vamos lá. Alguém sabe qual é o ano que o Lincoln acabou com a escravidão? Só por curiosidade. Sempre tem um aluno que sabe. Vamos? Não, sempre tem alguém que sabe. Andresa acertou. Parabéns, Andresa. Agora algum aluno me responde. Isso está exatamente no fim da guerra, no início ou no meio? Agora eu quero ver. Errou, Sara. Acertou, Naná. Errou, Caio. Acertou, Maria. Acertou, Giovana. Acertou, Andressa. Mas o Sul é contra o Lincoln ou a favor? O Sul respeita o Lincoln ou não dá a menor bola para o Lincoln? Então, por que o Lincoln acabou com a escravidão no meio da guerra? Agora é contigo, fera. Raciocina. Isso, para os escravos lutarem a favor dele. Tem até um filme chamado Tempo de Glória. Vocês podem curtir no fim de semana com Denzel Washington. Está na Netflix. Que mostra isso. Os negros vão entrar no exército
Qual é o nome do exército do Lincoln? União ou Confederados? Que vocês erram essas besteiras, né? Pelo amor dos meus filhinhos. Então, o Lincoln ele é muito malandro. Ele vai ganhar o apoio dos negros para lutar a favor dele. Isabela, para um pouquinho a aula e me diz, tem um negócio do Lincoln aí, né? O que Tem um tem de vídeo. Lincoln aí? É um vídeo. Um só? Isso, de 2 minutos. Tá, então vai pro Lincoln aí. Tá bom. Abraham Lincoln, de 1861 a 65, foi um deles. Lincoln enfrentou o grande tema que restou das lutas da independência, a libertação dos escravos. Ele, que era do Partido Republicano, empenhou toda a sua habilidade política para aprovar a 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, abolindo a escravidão em todo o país. Os estados do Sul, de economia agrícola e grande dependência da mão de obra escrava, se opunham e haviam pegado em armas, declarando secessão, e assim eclodiu a Guerra Civil Americana em 1861. Lincoln, que usara a mão forte da presidência para aprovar a abolição, liderava o exército dos Estados Unidos contra as forças dos Estados do Sul, chamados de confederados. Era um papel jamais imaginado pelos constituintes de 1787. Um cenário impensável na origem dos Estados Unidos. Um presidente liderando uma guerra para impedir que estados deixassem a União, quando o próprio país nascera da decisão de deixar o Reino Unido. A figura de Lincoln como salvador da pátria ficaria para sempre marcada no ideário político americano. E o simbolismo do Lincoln Memorial, de frente para o Congresso em Washington, é prova disso. Nos braços de sua poltrona, feixes amarrados, um símbolo da Roma antiga de união, significando a manutenção dos laços entre todos os estados americanos. A causa da libertação dos escravos, pendente desde as palavras de Thomas Jefferson na Declaração de Independência dos Estados Unidos, quando disse: todos os homens foram criados iguais, dotados por seu Criador de determinados direitos inalienáveis, dentre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Esta luta consagrou também uma frase de Lincoln: que essa nação, sob Deus, tenha um novo nascimento de liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo não pereça na terra. É isso. Sensacional, galera. Estou muito animado. Mas vamos lá. Quando acabou a guerra, vocês sabem o que aconteceu com Lincoln? Algum aluno sabe? Ele foi assassinado por um maluco escravista, entendeu? Bom, mas vamos continuar a aula. O fim da escravidão não foi muito aceito pelo Sul, porque o Sul responsabiliza os negros pela derrota. E aí eu não estou rindo. Aí vai surgir a Ku Klux Klan, principalmente no Sul. Os caras que botavam um avental branco na cabeça e perseguiam, torturavam os negros. É isso aí, Miguel. A Ku Klux Klan e o racismo são parte dos Estados Unidos. Infelizmente, a guerra não acabou com o problema. O problema está aí. Hoje. E eu vou dar... Não, no norte não faz isso, pessoal. É só no sul. Tá? João Elias. No norte eles são mais unidos que estados
economicamente, mas nessa questão racial não. Tem muita coisa para te mostrar ainda hoje, no horário. Eu vou mostrar uma coisa agora, Isabela, muito importante para eles verem. O que você tem agora aí guardado? Fala para mim. William, tem luta pelos direitos civis, Rosa Parks, nulificação, Malcolm X e... Peraí, falta mais um. Martin Luther King. Isso aí. Tá, E o vamos fazer o Elvis. seguinte. Vamos começar pela Rosa Parks. Vocês vão ver agora uma coisa terrível, que já caiu várias vezes no vestibular, que é uma mulher que se recusou a dar seu lugar para um branco e vai se articular com Martin Luther King. Negócio absurdo. O negro tinha que levantar do ônibus para o branco sentar. Tinha escola para branco, escola para negro. Em plenos anos 50, 60. Bota para eles a Rosa Parks. Se recusar a ceder o seu assento em um ônibus. Aquilo que nos dias de hoje parece relativamente comum, em 1955 foi revolucionário para a população negra norte-americana. Era 1º de dezembro quando a costureira e ativista Rosa Parks voltava do trabalho para casa. Ela tinha 42 anos e vivia em Montgomery, no Alabama, sul dos Estados Unidos. À época, a segregação racial era lei. Os assentos nos ônibus eram marcados. Pessoas brancas sentavam na frente e as negras atrás. O motorista tinha o poder de trocar os assentos, aumentando as fileiras para as pessoas brancas. Naquele dia, isso aconteceu e Rosa Parks foi convocada a se levantar para que um homem branco se sentasse. Só que ela não obedeceu e permaneceu no lugar. A ativista não foi a primeira pessoa negra a negar seu assento para uma pessoa branca. 9 meses antes, Claudette Colvin, de apenas 15 anos, fez o mesmo e também foi presa. Só que foi com Rosa Parks que o movimento cresceu, sendo noticiado no mundo todo e dando início ao boicote aos ônibus de Montgomery. Após sua prisão, o Conselho Político de Mulheres espalhou panfletos entre a comunidade negra de Montgomery, pedindo para que, em 5 de dezembro, data da audiência de Rosa Parks, eles não utilizassem ônibus para se locomover pela cidade. No fim, a ativista pagou uma multa de $14 e o boicote teve ampla adesão da comunidade negra, que usou bicicletas, carroças, táxis, caronas ou mesmo os pés para se locomover. Mas engana-se quem pensa que terminou por aí. O boicote aos ônibus de Montgomery durou mais de 1 ano e o responsável por liderá-lo foi o pastor, na época não muito conhecido, Martin Luther King Jr. Pregador da luta não violenta, o ativista chegou a ter sua casa bombardeada por liderar o movimento. Protagonizado por aproximadamente 40 mil negros, o boicote só terminou quando, enfim, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu acabar com a segregação racial no transporte público. Ali, Martin Luther King e Rosa Parks se consolidavam como algumas das principais lideranças pelos direitos civis da população negra dos Estados Unidos. Se gostou desse vídeo, é só seguir o Brasil de Fato para mais jornalismo. Que legal, vocês estão gostando? Aí agora vocês vão ver a luta pelos direitos civis. Ou seja, isso vai mexer na lei. Vai mexer na lei e vai igualar brancos e negros nos Estados Unidos. É um momento muito importante. E a aula não vai até 19h30, Isabela. Até porque eu não aguento. A aula vai no máximo às 18h45, tá? São 18h16 mesmo? Sim. Então, a aula está certinha. Pessoal, agora direitos civis.
Quantas vezes já não ouvimos aquela história de que um gesto vale mais do que 1000 palavras? E a verdade por trás dessa frase pode ser comprovada a qualquer minuto do nosso dia a dia. Quer ver só? Se eu quiser pedir silêncio, eu posso simplesmente levar meu dedo indicador até a boca. Para demonstrar frustração, posso passar as mãos pela minha cabeça. E para dizer que eu não gosto de você, eu lhe ignoro. Acontece que, dependendo do gesto e do momento em que ele for feito, as consequências podem ser imensas. O ano era o inesquecível 1968. E o mundo assistia à cerimônia de entrega das medalhas de atletismo nos Jogos Olímpicos, que naquele ano foram sediados na Cidade do México. No pódio, 2 atletas norte-americanos, negros, e um australiano branco aguardam a execução do hino de seus países. Quando o hino dos Estados Unidos começa, os 2 atletas negros abaixam suas cabeças e erguem com convicção seus braços, mostrando os punhos fechados dentro de luvas pretas. O punho erguido representava a saudação dos Panteras Negras, um movimento revolucionário dos negros norte-americanos que desejava conquistar a tão sonhada igualdade entre negros e brancos. O movimento defendia a luta armada para a conquista dos direitos civis dos afro-americanos e exigia a liberação de todos os negros que estivessem presos, além de uma restituição em dinheiro equivalente a séculos de exploração pelos brancos. Um nome que se tornaria uma lenda inspirava os Panteras Negras. Um nome e uma letra. Malcolm X. Autor de declarações ácidas ao defender a luta pelos direitos civis dos negros, Malcolm aprendeu tudo o que sabia durante os anos em que esteve preso. Na cadeia, teve acesso a livros de filósofos, pensadores e líderes políticos e religiosos. Fundou a Organização da Unidade Afro-Americana, que tinha como proposta representar as minorias e combater seus problemas sociais. Por causa da defesa de ideais polêmicos, Malcolm X foi responsável por uma ruptura dentro do movimento negro. De um lado ficaram os radicais, que acreditavam no confronto armado e violento, e do outro lado os moderados, que acreditavam que somente a via pacífica daria aos negros os frutos que o movimento buscava colher. O principal representante dessa via moderada e, sem dúvida, o maior líder da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos foi Martin Luther King Jr. O pastor protestante defensor da desobediência civil não violenta organizou boicotes aos ônibus no sul dos Estados Unidos como forma de protesto contra a implacável segregação racial vigente naquela região. Anos depois, passou a organizar marchas que eram violentamente atacadas pela polícia e noticiadas pela imprensa. Isso fez com que gradativamente boa parte da opinião pública ficasse a favor dos negros. Em 1963, a Marcha de Washington reuniu mais de 200.000 pessoas na capital do país e entrou para a história. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. A repercussão foi tão positiva que no ano seguinte a Suprema Corte norte-americana aprovou a Lei dos Direitos Civis. 1964 também foi o ano em que Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 1965 foi a vez da aprovação da Lei de Direitos Eleitorais, no mesmo ano em que Malcolm X foi brutalmente assassinado na sede de sua organização. Luther King também viria a ser assassinado a tiros 3 anos depois, justamente em 1968, ano do gesto no pódio dos Jogos Olímpicos. As conquistas trazidas pelo movimento negro são irreversíveis e de inestimável valor histórico e humano. Sem elas seria impossível imaginar a nossa atual realidade sociopolítica. Em 20 de janeiro de 2009, no mesmo local onde Martin Luther King havia falado sobre seu sonho, Obama encerrou um diálogo tortuoso de quase 50 anos. Sem qualquer gesto polêmico e com apenas 3 palavras. Sim, nós podemos. E aí, gostaram? Pois é, pessoal. Mas a situação dos Estados Unidos, ela não se resolve só com a lei. Em 68, a lei... Perdão. Quando é que foi o fim da escravidão? 1863. Quando é que houve a Lei dos Direitos Civis? 1963. Entenderam que são 100 anos?
nos 100 anos do fim da escravidão, foram aprovadas as leis que a gente chama de direitos civis. Mas, por exemplo, JFK foi assassinado. Ninguém sabe até hoje por quê. Pode ser também por causa da ligação dele com Martin Luther King. Aliás, sobre Martin Luther King, eu queria que vocês vissem mais. Pessoal, vai dar tempo de vocês verem a redação. Já avisei lá que é 19 horas, mas eu ainda tenho o pouquinho do Martin Luther King, né? O que mais que você tem aí, Isabela? Malcolm X, nulificação e Elvis. E o Martin Luther King. Isso, além do Luther King que você falou. Quanto é o Martin Luther King? 2 minutos e 54. Então vamos de Martin Luther King agora. É importante que vocês conheçam. Ele é aquele do discurso do meu sonho. E depois o opositor dele, que é o Malcolm X. Aqui é serviço completo. Martin Luther King nasce em 1929 em Atlanta, dentro de uma família que carregava no púlpito a força de uma comunidade inteira. Segundo o Stanford King Institute, seu nome original era Michael King Jr., alterado por seu pai após estudar o reformador alemão Martin Luther. O novo nome simbolizava destino e liderança. Aos 12 anos, abalado pela morte da avó, King pulou da janela do segundo andar. Taylor Branch registra esse episódio em Parting the Waters, destacando como o trauma moldou sua compaixão e senso de missão. Ele estudou sociologia no Morehouse College, entendendo as engrenagens da desigualdade racial. Na Crozer Theological Seminary, destacou-se pela oratória e pensamento crítico. Em 1955, concluiu doutorado em teologia sistemática pela Universidade de Boston, onde sua tese analisava como diferentes tradições construíam sistemas éticos conforme arquivos da Boston University. King não estudava religião, estudava como mudar estruturas injustas. O ponto de virada veio quando Rosa Parks recusou-se a ceder o assento em 1955. O Montgomery Improvement Association Papers descreve como King assumiu a liderança do boicote quase por demanda da comunidade. Sua inspiração em Gandhi transformou o protesto em estratégia global. O boicote durou 381 dias, até que a Suprema Corte derrubou a segregação nos transportes. O FBI começou a monitorá-lo intensamente. No fim dos anos 1950, como mostram os arquivos do FBI Records, The Vault. Em 1963, na Marcha sobre Washington, Mahalia Jackson pede. Martin Luther King nasce em 1900 Acabou. Acabou. Agora vamos mostrar o Malcolm X, que é mais ligado aos Panteras Negras. Achava o Martin Luther King muito moderado. Vamos lá. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? Who taught you to hate the texture of your... Acabou. Deu para ler a legenda, pessoal? Porque o nosso amigo... Vocês notaram que o Martin Luther King, o nome dele é em homenagem ao Lutero? Deu para notar isso?
Mas ele defendia um mundo de união, brancos e negros. O Malcolm X, ele tinha uma perspectiva mais à esquerda, mais radical, entendeu? Por quê? Porque o Sul, até hoje, 2025, dia 21, eles não aceitam a igualdade racial. Eu vou dar um exemplo agora para vocês, já que a gente está com horário, de um momento singular da história dos Estados Unidos. Eu vou provar para vocês que os americanos não respeitam as leis de igualdade racial. Por quê? Porque em 1970, o Elvis Presley, o rei do rock, ele foi tocar em Houston, no Texas. E ele tinha 4 cantoras negras ao lado dele, sempre. E pediram para ele não entrar com elas. E aí ele falou assim: se elas não entrarem, eu não entro. Mostra para eles, Isabela. Em 1970, diante de uma multidão lotada em Houston, alguém disse a Elvis Presley para deixar seus cantores negros em casa. Sua resposta foi simples e inesquecível: se minhas garotas não forem, eu não vou. Aquele momento revelou o verdadeiro homem por trás da lenda. Não apenas o rei do rock and roll, mas um amigo, um irmão e uma ponte entre mundos divididos. Esta é a história não contada de como 4 vozes do gospel e um garoto sulista transformaram a música em união e o respeito em história. Houston, Texas, fevereiro de 1970. O ar estava denso de expectativa. O Astrodome, a maior arena coberta do mundo, estava se preparando para um espetáculo nunca visto antes. Elvis Presley estava chegando. Não era apenas mais um show. Esta era sua primeira grande apresentação em uma arena desde que retornou aos shows ao vivo após quase uma década focada em filmes. Os fãs chamaram isso de retorno após retorno. 50 mil ingressos esgotaram quase que instantaneamente. Cowboys, fãs de country, fãs de rock. Todos queriam ver o homem que um dia virou a América de cabeça para baixo. Mas nos bastidores, uma conversa diferente estava se desenrolando. Elvis não estava viajando sozinho. Ele estava trazendo as doces inspirações para mulheres negras com poderosas vozes gospel que se tornaram uma parte essencial de seu som. M.N.A. Smith, Stelly Brown, Sylvia Schimmel e Houston. Nomes que a maioria do público não conhecia, mas cujas harmonias tornavam a música de Elvis dolorosa. Quando os organizadores souberam quem eram, um deles hesitou. Ainda era o Sul profundo. A segregação havia sido proibida no papel, mas não nos corações. Os sussurros começaram nos bastidores. Talvez Elvis não devesse trazer as garotas negras. O Texas pode não aceitar isso bem. Não foi dito com ódio aberto, apenas com a covardia silenciosa das pessoas. Com medo de incomodar a multidão errada. Alguém finalmente entregou a mensagem a Elvis. Eles chamaram isso de sugestão. Mas não era. Era pressão envolta em educação. O Sr. Presley, um dos coordenadores, começou. Achamos que seria melhor se as garotas ficassem de fora dessa. Sabe, Houston é um pouco tradicional. Elvis não respondeu a princípio. Apenas olhou para baixo ajeitando o anel no dedo. A sala ficou em silêncio. Quando ele finalmente falou, sua voz estava calma. Quase calma demais. Se minhas garotas não forem, ele disse. Eu não vou. 6 palavras. Sem raiva, sem drama, apenas a verdade. Ele se levantou, acenou com a cabeça para seu empresário e saiu da sala. Esse foi o fim da discussão. E assim, quando chegou o dia do show, o mundo viu Elvis subir no palco do Astrodome, não sozinho, mas ao lado das mulheres que eles tentaram silenciar. 28 de fevereiro de 1970. O Houston Astrodome estava lotado até o teto. Mais de 50 mil pessoas, o maior público interno que Elvis Presley já havia enfrentado. A multidão brilhava com chapéus de cowboy, jaquetas jeans, e a energia inquieta de uma noite de sábado no Texas. De cima, parecia um oceano vivo. Nos bastidores, as doces inspirações esperavam em silêncio. Elas sabiam o que havia sido dito a portas fechadas. Elas também sabiam que Elvis as havia defendido em silêncio, com firmeza, sem pedir agradecimentos. Agora, paradas nas sombras do túnel, com o ar denso com o cheiro de poeira e o calor dos holofotes, elas se sentiam nervosas e orgulhosas. Nas Smith disse mais tarde, podíamos sentir a tensão antes de sairmos. Mas também sabíamos que Elvis estava nos protegendo, e isso fez toda a diferença. Então do corredor veio aquela voz familiar. Suave, sulista, firme. Estão prontas, meninas? Não era a voz de um chefe. Era a voz de um irmão, de um amigo.
Elvis deu um passo à frente primeiro, seu macacão refletindo a luz, seus olhos escondidos atrás de lentes escuras. Atrás dele, as doces inspirações seguiram, para silhuetas brilhando contra a enorme tela de flashes e barulho quando o locutor gritou: "Senhoras e senhores, Elvis Presley." A cúpula irrompeu como um trovão, mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até a banda. Enquanto a multidão rugia, Elvis não começou a primeira música. Ele se virou, sorriu para as doces inspirações, e disse ao microfone: "Essas moças aqui não são minhas cantoras de apoio. Elas fazem parte do show." O público se aquietou, sem saber como responder. Então vieram os aplausos, lentos, depois crescentes, aumentando até encherem a arena inteira. 50.000 estranhos aplaudindo 4 mulheres que quase foram deixadas para trás. As doces inspirações trocaram olhares. Pela primeira vez naquela noite, elas não eram apenas vozes de fundo. Elas eram vistas. E quando as primeiras notas de todo o abalo soaram, elas cantaram com fogo. Não apenas harmonia, mas gratidão. Aquela noite em Houston não foi apenas sobre música. Foi sobre um homem escolhendo a consciência em vez da conveniência. E um momento que mudou para sempre a forma como sua banda e talvez seu público o viam. Depois de Houston, algo mudou. As doces inspirações não eram mais apenas as vozes por trás do rei. Elas eram parte de sua família. Cada turnê, cada ensaio, cada longa noite na estrada carregavam o mesmo entendimento silencioso. Elas pertenciam. No começo, elas não sabiam o que esperar. Elas tinham ouvido histórias sobre Elvis, o superstar, o ícone imprevisível, o homem maior que a vida. Só que o homem que elas encontraram nos bastidores foi bem diferente. Ele era gentil, educado, engraçado de um jeito tímido e infantil e, acima de tudo, respeitoso. Mina Smith se lembrava de como ele sempre as cumprimentava primeiro. Chegava sorrindo e disse: "Bom dia, Isabela, gente." já mostro o fato já, tá bom. Prontas para animar o... Tá bom. Esse último tem quantos minutos? Deixa eu ver aqui. 5 minutos. Bom, vamos parar por aqui para eles terem tempo para descansar. Eu acho que ficou bem completo essa parte dos Estados Unidos, né? Alguma pergunta, galera? Alguma pergunta? Conseguimos. Sobre a Constituição de 88, que eu prometi no final de hoje, a Constituição de 88 é importante porque ela transformou o racismo em crime inafiançável, entendeu? Então vocês têm que ficar sempre atentos a isso. Não pode dar bobeira, entendeu? Constituição Cidadã. Pessoal, terça-feira eu volto com a prova. Poucos fizeram, né? Mas como é até domingo, terça-feira é isso, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu descansar um pouco aqui, que quinta e sexta para mim é brabo. Comentem lá para o pessoal pelo menos ver a gravação, né? Porque tá osso, né? Mas você que veio à aula, você viu que não faltou qualidade, não faltou boa vontade. Obrigado, Isabela. Bota esse último aí para quem quiser ficar vendo a parte, tá bom? Consegue, Isabela? A Consigo. maioria já saiu, né? Deixa pra lá. Um abraço. Aqui. Tchau, tchau, pessoal. Episódios que, assim como a crise do Missouri, tiveram implicações internacionais para muito além dos espaços de atuação dos seus protagonistas. Entre esses casos está a crise da nulificação. Entre 1827 e 1832, a crise da nulificação foi uma crise na qual a Carolina do Sul, argumentou que ela teria o direito constitucional de anular medidas aprovadas pelo Poder Federal. E se isso, enfim,